Eu te pergunto, sua vida está nas mãos de Jesus, sim ou não? Amém, glória a Deus por isso. Glória a Deus porque um dia nós fomos feitos amigos de Deus. Antes éramos inimigos, andando de acordo com a nossa consciência, com a nossa experiência, com o nosso senso de moralidade, que é tão diferente, né, daquilo que Deus julga certo, julga errado. E assim é o mundo é cheio de inimigos de Deus. E a Bíblia nos diz que é necessário que ele reine até que absolutamente todos os seus inimigos sejam prostrados abaixo de seus pés. E o último inimigo que será destruído é a morte. E essa música a gente acabou de contar, né? Que um dia a gente vai enfrentar a própria morte. E a gente não sabe quando é que vai ser isso. Isso também é fruto da misericórdia de Deus. Porque a verdade é que no dia que a gente nasce, nós temos uma certeza que naturalmente nós vamos morrer, a menos que sejamos arrebatados aos céus antes disso. Mas caso contrário, o destino de todo ser humano é morrer. Mas a palavra de Deus nos garante vitória até mesmo sobre a morte. Por isso que aqueles que vivem com Cristo não precisam temer coisa alguma. Nenhum inimigo. E muitas vezes os maiores inimigos que se levantam em nossas vidas contra Deus são o nosso próprio ego, nossos próprios egos. Nós estamos tão cheios de nós mesmos que sequer temos tempo para ouvir a palavra que Deus quer implantar em nossas mentes para que elas sejam transformadas e a gente venha a ter a mente de Cristo. Paulo se alegrava nisso. E o meu desejo é que tudo o que aconteça no culto de hoje coopere para que cada um de nós também venha ter a mente de Cristo. Cristo não temeu a morte. Ele pegou a cruz, colocou nas costas, ainda que não fosse uma escolha pessoal. Ele orou um dia antes, pedindo ao Pai que, se possível, passasse dele esse cálice. Mas diante da resposta de Deus, Deus sempre responde. E até o silêncio de Deus é eloquente. Às vezes Deus quer nos ensinar algo sobre o silêncio. A resposta de Deus para Jesus foi não. Nós não podemos esquecer que ele disse: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Vamos orar pedindo ao Senhor que nos ajude nessa tarefa que nos conduz a sermos discípulos de Jesus. Pai, hoje nós estamos aqui para te cultuar, Senhor. A vida de um cristão é um culto. Todos os dias da semana, todos os momentos do dia. Mas o domingo é um dia especial para nós cristãos, porque é um dia que lembramos a ressurreição do nosso Senhor. E na sua ressurreição ele venceu a morte e ele mesmo nos assegurou, conforme está na palavra do Senhor, lá no Evangelho de João, capítulo 11, 25. Ele nos garantiu que aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Nós não temos mais razão alguma para temermos qualquer inimigo, porque até o maior inimigo do ser humano e o último, em Cristo se torna um inimigo a ser vencido. Queremos colocar nossas vidas nas suas mãos, nesse instante, pedindo perdão pelos nossos pecados, porque reconhecemos que temos pecado contra o Senhor em palavras, pensamentos, em atitudes, mas ao mesmo tempo queremos renovar o nosso compromisso e o nosso desejo de andar nos passos do nosso Senhor Jesus Cristo, de quem, pela tua graça, nós somos discípulos, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos conformados pela tua palavra, a imagem e semelhança de Cristo. Queremos, Deus, parecer cada vez menos com nós mesmos e cada vez mais com Jesus Cristo. Quão belo, Senhor, é o nosso Senhor, quão maravilhoso é. Como a gente olha para a sua graça, Senhor, derramada sobre nós, vendo o Senhor morrer por nós naquela cruz, em razão dos nossos pecados, como maior demonstração de amor. Nós somos gratos por isso. E queremos te prestar, Senhor, um culto que expresse não somente nossa gratidão, mas o nosso desejo de andar nos passos do teu Filho, em nome de quem oramos. Amém.
E nesse instante nós damos as boas-vindas para você que está conectado por meio do Insta. Nós estamos muito felizes porque através do voluntariado dos nossos irmãos, de Eudes, de André, de Ana, a gente tem conseguido não somente transmitir o culto online, mas também postar os vídeos das mensagens, das reflexões para aqueles que, como Daiane e Expedito, não puderam estar conosco. Ainda há pouco elas me passaram aqui um zap dizendo que estão saindo do trabalho e não puderam estar conosco. Eu não sei se eu fico triste ou fico alegre. Triste porque eles não puderam estar conosco, mas alegre porque de casa, se puderem, eles poderão participar, pelo menos acompanhar a mensagem e se sentir um pouco próximos de nós. E aqueles que não puderem de modo algum, como às vezes acontece com cada um de nós, durante a semana a gente tem a oportunidade também de acompanhar pelo YouTube. Você é muito bem-vindo, que Deus abençoe e fale ricamente ao nosso coração. Igreja, nós estamos chegando ao final do nosso livro de 1 de Crônicas. E com isso, chegamos ao final do reino de Davi. Eu queria refletir com vocês hoje, a partir desse momento, esses últimos momentos do reino dele, os últimos atos que Davi realizou. Eu queria meditar a partir desse tema sobre uma obra grande demais para um só. E eu peço à igreja, nesse momento, que me acompanhe na leitura da palavra, do modo como está proposto. A gente vai fazer uma leitura alternada. Sugiro que a gente faça a leitura por aqui. Isso não impede que durante a mensagem você tenha no seu próprio texto. É bom, é interessante, para que você não perca aí, inclusive, a habilidade de manusear a palavra de Deus, que é a sua espada aí. E que você possa, então, nesse momento apenas, acompanhar a leitura, para que todo mundo possa fazer a leitura em uníssono. O texto se encontra em 1 de Crônicas, capítulo 29. Nós vamos ler do 1 até o 21. Assim diz a palavra do nosso Deus, em 1 de Crônicas 29, do 1 ao 21. Então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente. Eu vou só terminar, eu vou refazer a leitura assim que as meninas passarem, para que a gente não... Assim que elas passarem, eu retomo a leitura. Não tem problema nenhum. Retomando então a leitura, então o rei Davi disse a toda a assembleia: meu filho Salomão, e só ele, foi quem Deus escolheu. Mas ele é jovem e inexperiente. E a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor Deus. A igreja? Eu passei no tablet, esqueci de passar aqui para vocês. A igreja agora? Além disso, pelo meu amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata, para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado para este santo templo. Pergunta interessante que Davi faz, Quem é que está disposto a ofertar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos de Israel, os comandantes de 1.000 e de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei, ofertaram espontaneamente. Eu continuo no 7. Para a obra do templo de Deus, eles deram 175 toneladas de ouro e 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze e
500 toneladas de ferro. A igreja? O povo alegrou-se diante da atitude dos seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente e de coração íntegro ao Senhor. E o rei, Davi, também encheu-se de alegria. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo o que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. Agora, nosso Deus, damos-te graças e louvamos teu glorioso nome. Mas quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti e nós apenas te damos o que vem das tuas mãos. A igreja? Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora vi com alegria com quanta disposição o teu povo que está aqui tem contribuído. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro, para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. A igreja? Louvem o Senhor, o seu Deus. Todos juntos? No dia seguinte, fizeram sacrifícios ao Senhor e lhe apresentaram holocaustos, 1000 novilhos, 1000 carneiros e 1000 cordeiros, acompanhados de ofertas derramadas e muitos outros sacrifícios em favor de todo Israel. Vamos orar? Feche seus olhos. Peço que interceda pela minha vida nesse instante. Senhor, eu te agradeço pela tua palavra que aqui foi lida. Nesse mesmo momento te apresento a minha vida como instrumento teu, pedindo perdão pelos meus pecados, para que com liberdade e com entendimento possa ministrar a tua igreja, aquilo que vem da tua própria boca, e que todos nós estejamos com o coração preparado para receber a tua mensagem. Oramos em nome de Jesus. Amém. Como eu disse a vocês, essas são as cenas dos últimos capítulos. Foi tão interessante hoje, no início do culto da manhã lá em Gravatá, quando no final do nosso congresso lá da Koinonia, alguém, como é de praxe, falou: nós estamos acabando e já estamos com saudade. As cenas dos últimos capítulos, elas dão aquela sensação de nostalgia, e é com essa nostalgia que eu vejo o trabalho de Davi acabando. Davi tem a certeza da efemeridade da vida, da brevidade da vida. Isso ele expõe na oração que ele leva o povo a fazer quando ele reconhece não apenas a condição de forasteiro, de peregrino diante de Deus, e
E quando ele reconhece isso, eu me lembro de Jesus dizendo: não acumuleis tesouro aqui na terra, onde o leão, onde a traça, onde a ferrugem, onde o ladrão corrói e destrói, mas acumuleis tesouros nos céus, onde nada disso se perde. Lembro de Pedro dizendo que nós devemos nos comportar aqui na terra como peregrinos e forasteiros, porque todos nós caminhamos para a nossa pátria celestial. Meus irmãos, o caminho de um filho de Deus e de uma filha de Deus aqui na terra é um caminho de volta para casa. O Grupo Prisma tem uma música que fala exatamente isso. Quando nós chegarmos no céu, que é a nossa pátria, é como se nós estivéssemos voltando para casa. Porque haverá um dia, como disse Salomão, escrevendo lá em Eclesiastes, em que o pó voltará à terra e o espírito voltará para Deus que o deu. Deus é a origem da vida e nele a vida de um crente se consome. Nele, a vida, ela não apenas é plena na nossa existência terrena, mas ela é eterna na eternidade, na sua presença gloriosa. E não há nada que nós possamos fazer para comprar os benefícios de Deus. Existem muitas heresias relacionadas a finanças que vendem à igreja, inclusive, de Cristo, a ideia de que é dando que se recebe. A Bíblia nos diz que é melhor dar do que receber. E que nós não podemos comprar o favor de Deus. Porque a salvação, inclusive, que é o nosso bem mais precioso, ela é pela graça, por meio da fé. Ela não vem da obra que o ser humano possa fazer para que ele mesmo não venha a se orgulhar de nenhuma obra. Porque nós não temos como comprar a Deus. O amor que tem o Senhor por nós é um amor incondicional. Um amor verdadeiro, um amor genuíno, que não se compra, que não se vende. Mas o que eu quero chamar a atenção é que as pessoas que se sentem realmente abençoadas por Deus, elas são liberais e generosas no contribuir, para que essa obra continue. A obra de Salomão era diferente da nossa. Salomão queria construir um templo para Deus. Aliás, Davi queria construir um templo para Deus. E Deus instrui Davi que era o filho dele que iria fazer essa obra. A partir do momento em que o tempo de Davi está se esgotando na terra, as últimas providências que ele toma são providências como o alicerce financeiro para que aquela obra pudesse ser construída. Ele olha para o seu filho. Na oração de dedicação das crianças, eu chamei a atenção da importância dos pais discipularem seus filhos, de trazerem também seus filhos para conhecerem a palavra de Deus, para que Jesus não seja uma ficção, um mito, como o mundo tem acreditado que é. Nós sabemos que ele não é, mas que seja uma realidade na vida das pessoas, para que a palavra de Deus faça diferença nas escolhas dos nossos filhos, quando eles tiverem que escolher entre o bem e o mal, e também que isso seja verdade entre nós. São muitas as batalhas, dúvidas, decisões difíceis que nós temos que tomar. E quando nós temos comunhão com Deus, tudo isso fica mais fácil. O intuito de Davi não era simplesmente construir um templo para Deus, mas é que o povo pudesse ter mais comunhão com esse Deus, mais intimidade. O templo seria o lugar onde os profetas profetizariam, onde os sacrifícios seriam feitos, expiando os pecados do povo de Israel, para que o povo pudesse adorar a Deus livre dos seus pecados. O templo seria um lugar de ministério, de ensino da palavra. Seria um lugar de ajuntamento. Seria um lugar onde o povo de Deus, assim chamado na época Israel, estaria reunido para agradecer pela libertação da escravidão no Egito, pelo tempo que eles passaram no deserto, nas cabanas, para agradecer pelo cuidado, pelo pastoreio do bom pastor, guiando Israel da fé de um homem, Abraão, até se tornar uma grande e pujante nação. E isso estava prestes a acontecer no reinado justamente do filho de Davi.
O maior esplendor que aquela nação experimentou foi justamente no reinado de paz, o reinado de Salomão, que foi a condição preparada pelo próprio Deus para que o templo fosse construído. A palavra diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas aquele templo era um símbolo da presença de Deus no meio do seu povo. E Davi reconhecia a importância disso. Por isso Davi olha para o seu filho, que seria o próximo rei, e ao contrário do que muitos pais do tempo de hoje, que perderam a noção da importância do pacto entre as gerações, e de que o conhecimento de Deus passe de geração em geração, e por terem perdido isso, não tem tempo para ministrarem para os seus filhos em casa, às vezes nem na hora da oração, agradecer pelo alimento. Davi, ao contrário disso, ele se preocupa. Temos falado como Davi foi um pai falho, como nós também somos, eu também sou. Mas naquele momento Davi demonstra um avivamento, um desejo de fazer a diferença na vida do seu filho. E ele meio que se desespera porque olha que o seu tempo está acabando e seu filho ainda é jovem, inexperiente, e ele disse: a obra é grande demais para o meu filho fazer sozinho. Apesar de ter sido ele o escolhido por Deus para realizar essa obra, a obra é grande demais para uma pessoa só. O tempo de Davi já estava se esgotando. Mas olhe que não importa o tempo que você tenha aqui na terra, o quanto você já seja experiente, amada hoje no seu motivo de gratidão, como foi interessante, né? Ela reconhecer que depois de 25 anos está voltando às primícias, participando da escola dos novos convertidos. Sabe qual é o meu desejo? Sempre ser um novo convertido. Eu não quero nunca ser um velho convertido. Eu quero viver sempre no primeiro amor. Eu não quero voltar ao primeiro amor. Eu não quero nunca que essa chama se extinga. E para isso a gente precisa de relacionamento com Deus. E Davi se preocupa com isso. Não somente se preocupa com seu filho, mas também se preocupa com seu país. A nação que ele havia construído à custa do sangue de tantos soldados, tantos inimigos, Davi teve que enfrentar, mas finalmente está chegando o momento de um tempo de paz, em que Israel teria a oportunidade de ser liderado por um rei sábio, que seria tanto mais sábio quanto mais aprendesse a conhecer a Deus e a colocar em prática a sua palavra. Uma das coisas que a palavra de Deus nos ensina é o valor do culto a Deus. E eu queria começar destacando na introdução que esse momento Davi transforma num momento de culto a Deus. É preciso reconhecer o valor de cultuar a Deus. O culto a Deus, ele faz parte da vida do cristão. Nós não podemos dizer, por exemplo, que cultuamos a Deus apenas no domingo à tarde, aqui na Alameda dos Coqueirais, quilômetro 5.9. Não. Nosso culto é antes de chegarmos aqui, ao sairmos daqui, quando aqui estamos, durante toda a semana, é o nosso modo de viver, é cultuando a Deus. Porém, Davi reconhecia o valor de criar um espaço que fosse adequado para o culto coletivo, para a aprendizagem da palavra e para o oferecimento de sacrifícios. As três funções básicas que o templo representava para o povo de Israel. E por isso ele faz um chamado para oferta. E ele pergunta: quem quer ofertar? Mas não somente ele pergunta quem quer ofertar. Antes, além de tudo aquilo que ele já havia separado para que aquele templo fosse construído, ele mesmo diz que do seu tesouro pessoal ele vai entregar ouro, prata, e entrega muito ouro e muita prata. E os líderes fazem a mesma coisa. E o povo glorifica a Deus.
Porque o rei e o povo se alegram com o tamanho da generosidade daquela oferta que foi feita. Nós sabemos, meus irmãos, que aquela oferta não foi suficiente para a construção do templo. Aquela oferta foi como se fosse a base. Semana passada a gente estava falando sobre pioneirismo. É preciso reconhecer que existe um tempo para todas as coisas. Existe inclusive o tempo de iniciar, o tempo de consolidar e o tempo de concluir. O trabalho da Igreja de Jesus só estará concluído quando estivermos na glória de Deus. Mas nós não estaremos aqui para sempre. Por isso a gente precisa desse trabalho pioneiro aqui da Igreja da Praia, na Reserva do Paiva, entender o valor que nós temos como aqueles que estão lançando o alicerce, como aqueles que estão participando do início do trabalho. E eu fico imaginando, daqui a 100 anos, quando estivermos celebrando o centenário da Igreja da Praia, como a Igreja de Goiânia, onde a gente teve a oportunidade de pregar recentemente, no culto também de casais, no encontro de casais, está celebrando em 2023, eu fico imaginando as fotos desse jantar dos namorados, dos trabalhos que nós temos feito, as fotos do nosso culto na praça, dos nossos primeiros encontros no Colégio Santa Maria, lá na Morada da Península também, onde a gente fez os nossos 2 primeiros cultos. Eu fico imaginando a memória desses eventos para aqueles que virão depois. Quando eu passo aqui pela Reserva do Paiva, que eu vejo os condomínios sendo construídos, eu fico perguntando, Senhor, quantas famílias ainda estarão aqui nesse bairro e serão salvas pela Tua graça, por meio do trabalho que a Tua igreja realiza. É preciso reconhecer, meus irmãos, que se a vida de um cristão é um culto a Deus, existe valor neste culto que nós prestamos a Deus. E que para que esse culto aconteça, do mesmo modo como Davi percebeu, é necessário o trabalho de todos. Quando todos participam da obra, não é pesado para ninguém. Mas quando uma parte deixa de fazer o seu papel, nós estamos aqui com o nosso irmão Eudes, que está com o dedo mindinho do pé direito quebrado, o dedo mínimo quebrado. O nome do dedo já está dizendo. É mínimo. Mas nesse tempo de recuperação, provavelmente, ou ele vai sentir falta, ou ele vai sentir dor. Assim mesmo no corpo, é quando uma parte do corpo não faz aquilo que poderia estar fazendo. E você pode estar se perguntando nesse momento, o que é que eu poderia estar fazendo? É certo que existem pessoas que já estão fazendo bastante. Mas o importante é que a congregação toda se pergunte o que é que eu poderia fazer mais. Não é para que a Igreja da Praia cresça, é para que Jesus Cristo seja conhecido aqui na Reserva do Paiva e nos lugares que ele será conhecido por meio do nosso trabalho, através da penetração que a gente passa a ter nas mídias sociais, o YouTube, o Instagram. Tudo isso aqui é fruto de um trabalho coletivo. Não é apenas um pastor que vai fazer com que Jesus seja conhecido. É o grupo de louvor na música, é o grupo que ensina no ensino. E eu fiquei tão feliz quinta-feira passada, porque tive a oportunidade de falar para alguns, né, que estou concluindo a minha disciplina lá no SEC, e além de ter me afastado do Ministério de Famílias da Emanuel para me dedicar mais ao projeto, também estou concluindo, né, o meu semestre lá no SEC, e vou ter esses próximos 6 meses livres, quinta-feira inclusive livre. E ao final da nossa aula, na quinta-feira, uma pessoa me procurou querendo vir ajudar a Igreja da Praia. Ela é parente da professora Solange, que esteve nos visitando por 2 vezes, lá quando a gente estava na praça da reserva, a praça da associação. Né? E eu fiquei tão feliz, eu digo, Senhor, eu tenho orado tanto para que o Senhor mande pessoas para ajudarem, para pegar no arado, e o Senhor tem mandado pessoas, e eu quero só, nesse momento, enfatizar para a igreja o valor que o seu trabalho tem para a obra de Deus. A igreja somos nós, a igreja não é a placa que ela ostenta, não é o nome, a igreja são as pessoas que fazem a igreja. Amém? Davi reconhece isso. Davi era um rei.
pujante, era um rei forte, era um rei que mesmo sendo franzino, mas era um cara que era gigante e tinha vencido gigantes. Mas ele não ousa matar no peito a tarefa que seria responsabilidade do seu filho. Ele chama as pessoas para participar disso. E o mais interessante, como a gente leu no texto de destaque aqui, é justamente que as pessoas, desde os líderes, as pessoas participam com generosidade e com alegria daquela oferta. A ponto de, no primeiro de Crônicas 29:16, Davi falar: ó Senhor nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra do teu santo nome, vem das tuas mãos e toda ela pertence a ti. Ele pergunta: quem somos nós para contribuir da forma como a gente tem contribuído, no verso 17. São perguntas, meus irmãos, que nos inspiram. Principalmente porque quando a gente se pergunta quem somos nós, a gente está reconhecendo às vezes que a nossa contribuição pode ser até mínima. Mas isso me faz lembrar da oferta de uma determinada viúva que comparece naquele mesmo tempo, depois que ele foi construído, e ali está o Salvador da humanidade prestando atenção na oferta que ela fazia. E quando ela entrega aquela moeda, Jesus disse: ela deu mais do que todos os outros, porque deu tudo o que tinha. Quando a gente tem a visão de partilhar com Deus, a gente não dá a Deus o que sobra, nem dos nossos recursos financeiros, nem do nosso tempo, nem dos nossos dons. Eu vivo dizendo para mim mesmo que não tenho tempo. E aí eu fui revendo nesses últimos dias a minha agenda e eu descobri que eu tenho tempo até demais para fazer algumas coisas que eu não tenho feito. Às vezes o que Deus está querendo mostrar para a gente é isso. É que a gente tem tempo demais, apesar de a gente não perceber, para se dedicar. Para, por exemplo, toda semana vocês recebem na quarta-feira um cartão de oração. Quantos já viram isso nas redes sociais, no nosso WhatsApp? Levante a mão, nosso cartão de oração. Quase todos, né? Se não todos. Uma coisa que a igreja pode fazer para que nós possamos crescer é separar um tempo do seu dia, olhar aquele cartão de oração e orar. Orar pelo pastor, que é um homem como vocês são, sujeito às mesmas fraquezas e que possui as mesmas necessidades e as mesmas falhas. Orar pelos líderes. Vocês perceberam na leitura como fez diferença a contribuição dos líderes? Os líderes estão sendo observados simplesmente pelo fato de serem líderes. E novos líderes estão sendo preparados para assumir a posição de liderança, porque o trabalho de Deus não para. Tanto em relação àqueles que saem, que vão para outros lugares, quanto àqueles que cansam e precisam de um tempo, quanto simplesmente porque Deus está levantando novas pessoas, porque o trabalho de Deus passa pela ideia de continuidade, meus irmãos. Quando na dedicação das crianças eu falei da importância de investir na vida dos nossos filhos, Davi tem isso muito claro. Ainda que ele não tenha sido um exemplo de pai, nos seus últimos dias ele se preocupa como seria não somente o reinado de seu filho, mas aquela tarefa tão grandiosa que não seria feita para homens, mas para Deus. E aqui eu quero perguntar: o que é que você tem feito para Deus do seu tempo? Será que você não tem 15 minutos do seu dia para orar? Orar inclusive por aquele que não tem sido para você o irmão que você gostaria que fosse. Às vezes a gente se chateia, se entristece, mas a oração, meus irmãos, abre as portas do céu, até mesmo para que aquela pessoa veja aquilo que ela não está conseguindo ver.
Como foi abençoador para o meu casamento perceber que a minha mulher era uma mulher de oração. E que algumas coisas que Deus falava ao meu coração eram fruto da oração dela. Feliz é o homem que tem uma mulher que é uma mulher de oração. Feliz é a mulher cujo homem é um sacerdote. Talvez os homens ainda não tenham entendido que a função de levar a família a conhecer a Deus é dos homens. A gente precisa assumir o nosso papel, porque na sociedade que a gente vive, nas famílias, tem muito homem que não sabe nem qual é a sua função. E isso às vezes acontece também na igreja. A principal função de um homem no lar não é ser provedor, é ser sacerdote. A visão de Davi era sacerdotal. Israel era a família de Deus e ele queria apresentar a Deus como o líder daquela família, a esse Deus. E isso acontece por meio da construção de um templo, porque Davi reconhece o valor do culto a Deus. Nós, com maior razão, devemos reconhecer isso, porque Davi veio muito antes de Jesus Cristo. E Jesus Cristo nos ensinou aquilo que muitos não entenderam no tempo de Davi, e que nem o próprio Davi entendeu completamente. O amor de Deus, a graça de Deus. Salmo 118, 29 diz: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Quantos salmos, Davi e outros, quantos cânticos foram compostos para levar as pessoas a conhecerem essa verdade? E com isso eu pergunto, o que é que nós podemos fazer para que essa verdade seja conhecida hoje de outras pessoas que estão ao nosso alcance? Para que a gente tenha... Hoje muitas pessoas demonstraram interesse de visitar a congregação e eu fiquei pensando, meu Deus, daqui a pouco o nosso espaço já não dá mais, mas eu fico imaginando qual o tamanho que essa congregação vai ter daqui a 50 anos, daqui a 20 anos. Com certeza, meus irmãos, o que Deus quer não é uma igreja grande, é uma igreja madura. Mas o que Ele quer é que tanto mais pessoas amadureçam e o conheçam. E isso acontecerá quanto mais a gente fizer o nosso trabalho. As pessoas não vão ver a Deus. As pessoas não vão ouvir a Deus. As pessoas não vão receber nada das mãos de Deus. Elas vão ver a oferta das nossas mãos. Elas vão ouvir a Deus das nossas bocas. Elas vão perceber a Deus. Sentir Deus próximo. Quando nós estivermos presentes nas suas vidas. O segundo aspecto que eu queria destacar na noite de hoje é que o ato de ofertar é expressão de gratidão. Davi reconhece que Deus é fonte de todas as bênçãos. Paulo, muito tempo na frente, vai reconhecer a mesma coisa. Quando ele escreve a carta aos Colossenses, ele destaca que Deus é a origem, a fonte de todas as nossas bênçãos. Ele dá essa mesma ideia quando ele escreve a carta aos Efésios, que é uma carta que alcançou muitas igrejas. Queridos, Deus é a fonte de todas as bênçãos. Não há nada que nós possamos fazer para comprar o favor de Deus, mas o que eu quero dizer para vocês é que aquilo que nós fizermos até o limite das nossas forças e do nosso recurso é pouco em relação àquilo que Deus fez por nós. E Deus é tão generoso que Ele não pede tudo que nós temos. Ele não pede todo o nosso dinheiro, Ele não pede todo o nosso tempo. O que Ele pede é somente uma parte. Mas essa parte pode fazer uma diferença tão grande. Uma coisa que eu tenho aprendido com a minha própria experiência, não há como falar da palavra de Deus sem destacar aquilo que ela tem feito com a minha vida, é que quanto mais eu me sinto abençoado, mais eu tenho vontade de abençoar.
quanto mais eu sinto a misericórdia de Deus sobre a minha vida, mais eu tenho vontade de exercer e de compartilhar a misericórdia. Quanto mais valor eu dou ao salário que eu recebo, mais vontade eu tenho de abençoar outras vidas. Minha oração nesse ponto é que Deus abra a nossa compreensão. Meus irmãos, tem muitas pessoas que não sabem quanto são abençoadas. Eu não vou nem perguntar quem foi que já orou hoje pelo ar que respira, até porque a gente fez uma oração desse sentido no momento de oração. Mas respirar é algo tão natural da vida do ser humano que a gente não dá valor até o momento em que a gente perde a respiração. Quando eu tive embolia pulmonar, hoje a gente ora por uma pessoa lá da Emanuel, eu esqueci do nome dela, a esposa de André, que está com embolia. Aliás, ela está com trombose, eu não sei exatamente se já chegou no quadro de embolia, mas o que eu posso dizer para vocês é que quando falta o ar, a gente dá valor ao ar. Como aquele ditado que diz que a gente só dá valor ao que tem quando... Está em que versículo isso? Nenhum versículo, né, Sandro? Sandro não gosta nem quando eu brinco com isso. Não está em versículo nenhum, mas é a sabedoria dos antigos. Preste atenção na sabedoria dos antigos. Eles têm muito a ensinar para a gente. Davi, naquele momento, era um ancião que tinha aprendido, a duras penas, como Deus é a fonte das bênçãos que ele tinha. Davi ainda era um pastor de ovelhas quando ele enfrentou um leão. Meus irmãos, quero confessar para vocês que eu morro de medo do leão. Morro de medo. Eu assisto filmes como Sombra e Escuridão. Não sei quem já teve a oportunidade de assistir esse filme. Eu tenho muita vontade de visitar a África, eu fico morrendo de medo de dar de cara com um leão. Davi enfrentou o urso. Mas tudo isso foi preparação, foi a pré-escola para o dia em que ele faria com que o nome de Deus fosse reconhecido diante da afronta de um filisteu que não servia e não conhecia Yahvé e afrontou o exército do Deus vivo. E passou vários dias afrontando e dizendo: quem vencer a peleja, um por um, mandem o melhor soldado de vocês para lutar comigo. Quem vencer a peleja será senhor do outro povo. E ninguém teve coragem de enfrentar aquele gigante. Nem Saul. A Bíblia diz que Saul era mais alto do que todos os homens de Israel. O ombro dele passava da cabeça do mais alto. Quer dizer, Saul era uma espécie de gigante também. E, como era de costume, quando os soldados se acovardavam, a obrigação era do rei que comandava o exército e enfrentar. Saul não foi, mas aquele que Deus havia escolhido para reinar no lugar de Saul, esse não temeu. Nem a habilidade militar de Golias, nem o tamanho de Golias. E nós hoje temos enfrentado verdadeiros gigantes na nossa peleja diária. São dificuldades que parecem superiores às nossas forças. São situações que nos colocam medo. Medo em relação à nossa provisão, à nossa saúde, à nossa casa, ao nosso ministério. Davi nos ensina que quando nós temos Deus e comunhão com Ele, nós não tememos inimigo nenhum. Jesus nos ensinou que nem a morte nós devemos temer. Ele mesmo disse: não temam aquele que pode matar o corpo, mas aquele que depois da morte pode lançar as almas de vocês no inferno. Temam ao Senhor. O provérbio nos diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria.
Temer a Deus é aprender a cultuá-lo com sinceridade, com integridade. Davi diz, Deus, o Senhor reconhece que nós fizemos essa oferta com integridade. Nós vivemos num mundo em que está tão em falta essa característica nas pessoas. Isso não é de hoje, não. No Novo Testamento, em Atos dos Apóstolos, lá nos primeiros capítulos, a gente percebe a história de um casal, Ananias e Safira, que quando observam que a igreja estava sendo generosa demais, ainda que eles fossem mesquinhos no seu coração, egoístas, eles não querem ficar fora da onda. Eles não querem ser mal vistos. E aí eles vendem uma propriedade e mentem sobre o valor da propriedade. E eles pagam com o preço da própria vida, não porque Deus precisasse daquilo. Pedro diz para ele, Ananias, não era teu. Você não podia ficar com isso. Agora, vendendo, por que você mentiu sobre o valor? Para aparecer diante dos homens. Gente, Deus não quer que a gente faça nada hoje na igreja para aparecer, não. Tudo que a gente fizer, a gente precisa fazer com integridade, com honestidade, com sinceridade e com gratidão. Como aquelas pessoas ofereceram, simplesmente porque a gente reconhece que Deus é a fonte de todas as bênçãos que nós temos recebido. Desde a salvação, que é uma bênção de caráter celestial, quanto as bênçãos que nós temos recebido na terra. O lugar que a gente mora pode não ser o palacete que a gente gostaria, o carro que a gente tem pode não ser o melhor carro. O emprego que a gente tem pode não pagar o salário que a gente acha que merece e gostaria. A família que a gente tem pode não ser perfeita. O marido que a gente tem, que as mulheres têm, eu não tenho, né? Pode não ser um Tarcísio Meira da época das novelas. Pode não ser o rei do gado, né? Antônio Fagundes. A mulher pode não ser a Sharon Stone, estou voltando aí aos anos 80. Mas se ela é uma mulher de Deus, uma mulher de oração, essa é a maior virtude dela, meus irmãos. Porque a virtude de uma mulher não é a beleza exterior. E quantos homens têm caído nas ciladas do maligno por não entenderem isso? E quantas mulheres também. Porque se enfeitam, e é bom que a mulher se enfeite, viu? Não é ruim, não. Mas esquecem, às vezes, de adornar o seu espírito, meditando continuamente na palavra, para que seu espírito possa ter mansidão e trazer quietude e equilíbrio no lar. Agradeço a Deus, porque eu encontrei isso na minha esposa. Eu disse a ela que assim que eu conheci, você me traz paz ao coração. Deus nos traz uma paz muito maior. Porque foi Ele que me deu o Miriam. Foi Ele que me deu o ministério, foi Ele que me deu vocês como ovelhas. Foi Ele que me deu o meu trabalho, meu teto. Foi Deus que me deu o meu teto. Antes que eu tivesse o lugar onde eu moro, o Senhor me avisou que Ele daria. E me levou à leitura de Deuteronômio 8 para dizer que quando você chegar lá, não diga que foi a sua força. Foi o Senhor. Deus me deu, meus irmãos, o lugar onde eu moro, a minha família, o meu trabalho, a minha vida. Eu sou grato a Deus. Eu amo ao Senhor porque quando eu tive embolia, como rei Ezequias, eu pedi ao Senhor um tempo a mais. Portanto, desfrutem do pastor, porque eu não sei se eu só tenho mais 15 anos, amém? Não sei quanto tempo, mas eu sou feliz porque Deus me deu um tempo a mais. Eu disse, Senhor, a minha obra está incompleta, eu quero fazer uma obra. Até no meu trabalho eu quero fazer um trabalho relevante, e Deus me permitiu isso. Meus irmãos, aproveitem o tempo. Porque o nosso tempo é curto. Aproveitem o tempo para fazer a obra de Deus. A obra de Deus é algo que não se faz sozinho. Aproveitem o privilégio de serem uma congregação, para congregarem, para estar presente nos cultos, nas atividades, para quando a gente for fazer nosso passeio ciclístico, fazer o passeio ciclístico, quando a gente for andar. Tem gente que não gosta muito disso,
Mas aproveite, desfrute. Porque Deus pode, inclusive, mudar a sua opinião sobre aquele assunto e você aprender o valor disso. Aproveite o tempo para contribuir com o seu serviço, com tudo que você tem. Dedique ao Senhor como expressão de alegria. Vamos ler juntos o texto de Romanos 12, 4 e 5. Aí atrás dá para ver, Danilo? Dá para ver? Então vamos ler juntos. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. A obra de Deus é algo que se faz coletivamente, se faz como expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele já fez, mas se faz coletivamente, não dá para fazer só. E quando falta alguém, pesa. É como na cozinha, né, Diego? Se falta alguém, pesa. É uma pessoa a menos para lavar prato. É uma pessoa a menos para esquentar a comida. Trabalho na obra de Deus é a mesma coisa. A seara é grande. Os ceifeiros são poucos. E isso não é de hoje. Quando Jesus falou isso para os apóstolos, o que ele queria dizer para eles? Cada um de vocês faça a sua parte. Deus quer usar vocês como instrumentos. Paulo entendeu bem isso. E a teologia de Paulo, ela nos fala bem sobre a ideia de um corpo humano. Quando uma parte do corpo, por mais insignificante que seja, adoece, o corpo todo sofre. Quando o corpo está sadio, quando a parte mais insignificante está saudável, todo o corpo é beneficiado por isso. E a verdade é que no corpo não existe nenhuma parte insignificante. Quando o corpo vive, ele vive junto. Quando ele morre junto. Parte por parte. Morre por etapas. Mas cada parte vai morrendo na sequência. Que nós sejamos um corpo vivo. Que nós sejamos agradecidos a Deus. Que nós aprendamos a lição da generosidade. Não somente em relação aos nossos recursos, mas também em relação aos nossos dons, ao nosso tempo, aos talentos que Deus tem nos dado. Se nós olharmos ao entorno, meus irmãos, vamos ver muito mato, muito verde. Esse lugar que a gente está aqui é um lugar muito verde. Mas eu vejo esse campo verde, alguns vazios demográficos, mas vejo ali lugares, prédios, casas isoladas, casas em condomínios. E fico imaginando as situações que as famílias estão passando por não conhecerem a Jesus Cristo. E escuto o Senhor falar para mim que os campos estão brancos para a colheita. Às vezes a gente acha que a estação ainda não chegou. É disso que Jesus está falando. Mas ele disse, olhem direitinho e vocês vão ver que os campos estão prontos para a colheita. Igreja, preste atenção nisso. Os campos estão brancos para a colheita. E Deus quer usar a sua vida para que essa colheita aconteça. Para a honra e glória apenas dele. É um privilégio, é uma alegria, é uma experiência com Deus quando a gente vê a vida de alguém sendo transformada por meio do trabalho que Deus faz através das nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe e use as nossas vidas para o louvor, para a honra e glória do seu santo nome. Amém? Quero orar por vocês. Quero pedir a vocês que fechem seus olhos. Quero pedir a vocês que nesse momento, meditando essa mensagem, analisem como se encontra a vida espiritual de cada um. Se você tem sido tão produtivo no reino de Deus quanto você poderia. Isso não é algo que a gente possa fazer medição, mas se a gente pudesse medir de 0 a 100, quantos por cento tem sido a sua produtividade no reino de Deus?
Se pudéssemos medir de 0 a 100 o quanto você tem buscado o reino de Deus, o quanto você tem sido agradecido por aquilo que Deus tem lhe abençoado, o quanto você tem entendido que é parte de um corpo, e que é uma parte importante desse corpo, ou você acha que você não tem função, não há inúteis na casa do Pai, e a sua oferta pode ser como a oferta da viúva pobre, por menor que seja o seu dom, o seu talento ou o seu recurso, ela faz diferença quando se junta a parte de cada um dos irmãos. Que essa igreja possa ser relevante na vida de pessoas que precisam conhecer a Jesus Cristo. Nossa obra não é de pedra nem de cal. Nós não queremos simplesmente construir um prédio, muito menos para ser motivo de orgulho. Nós queremos que o nome do nosso Senhor seja conhecido e glorificado. Pai, eu te oro, Senhor, agradecendo pela tua palavra. E sei, Deus, que essa palavra aqui é uma palavra que nos confronta. Ela é também uma oportunidade de reflexão sobre qual tem sido, Senhor, a nossa contribuição para que o teu nome seja reconhecido e conhecido, Deus, por pessoas como Cornélio, o centurião, como o carcereiro de Filipos, pessoas, Deus, como tantas pessoas que se encontram ao nosso entorno e que nós podemos abençoar, convidando essas pessoas a conhecerem mais ao Senhor por meio do teu Filho Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Apresentando, Senhor, a palavra do Senhor, como Filipe apresentou para aquele oficial de Candace, que lia Isaías a respeito de Jesus sem ter discernimento a quem aquela mensagem se referia. Nós queremos falar para as pessoas que é a Jesus Cristo, nosso Senhor. E queremos fazer isso com nossos dons. Porque o Senhor tem dado pelo menos um dom a cada um daqueles que fazem parte do corpo, que é a igreja. Queremos, Pai, fazer isso com o nosso serviço. Porque esses dons nos habilitam a fazer diferentes coisas. Cada um fazendo a sua parte, o trabalho não é pesado para ninguém. Queremos também fazer com os nossos recursos. Porque essa obra, não o Senhor, mas essa obra que nós fazemos, demanda recursos. E é um privilégio, uma alegria contribuir, assim como Israel fez, atendendo ao chamado de Davi. Nos dá, Senhor, a visão de como é importante, de como nós não precisamos reter a parte que nós temos retido quando isso acontece, para que cada vez mais possamos amadurecer também, Senhor, na administração das nossas finanças, dos nossos talentos e tudo aquilo que nós temos, para que nossas vidas realmente estejam nas tuas mãos e o Senhor nos use conforme o Senhor deseja, para que nós estejamos como o vaso na mão do oleiro, totalmente moldáveis ao Senhor. Esse é o meu conceito de servo preferido, para que o Senhor nos use da forma como te agrada, Senhor. Trata em nós aquilo que precisa ser tratado, com os nossos preconceitos, com o nosso egoísmo, com a nossa falta de fé, com as nossas omissões e até mesmo com as nossas ações quando elas não estão alinhadas com a tua vontade, Deus. Nos corrige, Deus, nos exorta, nos envisiona, porque eu sei, Deus, o potencial que nós temos. Nós queremos ser exatamente aquilo que o Senhor deseja, como crentes e como igreja, como parte de um corpo maior, que é o corpo de Cristo, do qual essa igreja é simplesmente uma parte. Somos todos membros uns dos outros e queremos crescer juntos, expressando nossa gratidão através daquilo que fazemos para que o teu nome seja conhecido. Obrigado, Deus, pelo testemunho de Davi, que foi um homem imperfeito como nós, mas que antes que chegasse o seu tempo, tentou aproveitar ao máximo, não somente dando sua contribuição, mas preparando também o caminho para que o seu filho pudesse te conhecer e exercer aquela função de rei que tinha como uma das principais responsabilidades levar o povo a cultuar a Deus. Essa é a nossa oração. Que nós aprendamos, meu Deus, a viver cultuando ao Senhor. Inclusive através do trabalho que realizamos como igreja
E oramos no nome do teu Filho Jesus. Amém, amém, amém. Louvado seja Deus pela sua palavra, pela sua participação no meio das redes sociais, Instagram e YouTube. Deus abençoe e lhe conceda uma semana de paz. Nesse momento encerramos a nossa transmissão. Para vocês...